E, Luciano, cara, naquele momento que você decidiu utilizar as práticas baseadas em evidências com teu filho, o que você viu de mudança, assim? Como que você percebeu? Houve uma melhora? Como é que foi isso, cara? Sabe que uma vez eu procurei assim no YouTube, o que as pessoas procuram, né? Põe assim meu nome para ver o que dá o autocomplete, né? E aí, uma das coisas que as pessoas mais procuravam era Lucelmo Filho, que elas queriam ver meu filho, porque eu não mostro, nunca apareceu no meu canal. Apareceu assim, uma aula ao vivo que ele passou atrás, ou alguma coisa assim, umas fotos muito pontuais. E eu vou explicar por quê e vou responder a sua pergunta. Porque eu tenho muito cuidado toda vez que eu vou falar disso para que as pessoas não confundam as coisas que eu estou falando com, olha, eu estou mostrando meu filho aqui, então aconteceu com ele, então vai acontecer com todo mundo, isso aqui é a prova. Porque um caso não é prova de nada, um caso é uma evidência anedótica, ela é só uma ilustração. Então, para as pessoas entenderem, quando eu estou falando aqui dessas práticas com evidência, eu estou falando porque tem pesquisas rigorosas com centenas, milhares de vírus, não por conta do meu filho. Meu filho é só um exemplo, né? Então, o meu filho, ele em 20 dias de intervenção de verdade, ele ganhou mais do que os 4, 5 anos que ele teve de intervenção, né? Foi uma coisa assim bastante grande, principalmente no começo, e depois você teve uma estabilização e menos ganho depois. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque no caso dele, nós estamos falando de um caso que teve a intervenção com 8 anos e meio, 9 anos. E isso é incomparavelmente inferior a uma intervenção com um bebê. Se eu comparar a intervenção com um bebê de uma criança grande, eu comparar assim, tem água, mas um é uma piscina, outro é um oceano, entendeu? Perfeito. Não dá para comparar. Um bebê, você pega um bebê de 1 ano, de 2 anos, cara, o nível de plasticidade cerebral é uma coisa bizarra, desconhecida. Nós não sabemos nem 10% ainda do que é possível pensar. Então, vou te dar um exemplo. Teve uma pesquisa recente do JAMA Pediatrics, que é uma Psychiatry, aliás, que é uma revista gigantesca, uma das maiores do mundo, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma opção de pessoas, uma opção de crianças em situação de risco para autismo, porque tinham irmãos já com autismo ou condições similares, e aí eles deram intervenção ultra precoce, assim que apareceram os primeiros sinais, arrebentaram nas intervenções, mas muito. No grupo experimental que teve essa intervenção, em relação a outro grupo, você teve inclusive um menor número de diagnósticos de autismo. Não é que aqueles indivíduos ali deixassem de ter a condição estrutural, orgânica, biológica que configura o autismo, mas que a intervenção ultra precoce, ela pode ser tão efetiva que você não precisou correr atrás do diagnóstico. O diagnóstico ele é um documento formal para você ter acesso a ajudas. Então, principalmente aqueles casos que têm um quadro genético mais favorável, eles podem ter um desenvolvimento tão grande que eles podem conseguir se virar em diversos contextos. Perfeito. Então, o primeiro motivo, portanto, do avanço mais limitado do meu filho, muito limitado, né, o período em que ele teve acesso à intervenção, que ele já era muito grande. O segundo motivo é por conta de qual é o quadro genético dele. Porque, assim, existem 4 fatores que determinam a efetividade de uma intervenção para autismo. 4 fatores. Não é por ordem aqui, tá? Mas é a precocidade, como eu falei. Portanto, a regra é clara. Quanto antes, melhor. Perfeito. Quanto antes, mais efetivo. Segundo, é a intensidade. Uma intervenção para autismo não funciona com 1 hora, 2 horas por semana. Ela é uma intervenção intensiva que as pesquisas apontam ali a partir de 15 horas semanais, o que é muito difícil, né? Porque é uma intervenção que acaba ficando cara, ficando difícil de ser estruturada, tudo isso. Terceiro, uma intervenção que precisa ser íntegra. Integridade quer dizer seguindo os parâmetros científicos muito claros, né? Aquilo que a pesquisa demonstrou que funciona. Então, por exemplo, pesquisas de integridade, eles pegam o seguinte, eles pegam o que está planejado e está demonstrado que funciona, e aí eles pegam as crianças e eles aplicam 100% íntegro, 80%, tipo assim, 20% de erro, mas proposital na pesquisa, 60%, assim por diante. Quando você tem uma integridade de 80%, ou seja, você faz quase tudo certo, 20% você erra, a efetividade não é de 80%, é de 60%, 50%. Ela cai progressivamente muito mais do que a integridade. E aí quando chega ali em 40% de integridade, ela não funciona mais nada. Porque é realmente muito complexa a intervenção para autismo, não é moleza. E o quarto é a questão genética.
Então, você pode ter quadros genéticos mais complexos ou menos complexos. Então, vou dar um exemplo do caso do meu filho. Nós fizemos nele um exame genético, né? Fizemos nele e eu fiz também um exame genético na Tismo, que é uma empresa de especialista em autismo. Bom, no caso dele, ele tem duas variantes, duas modificações genéticas diretamente ligadas ao autismo. Se chama SETD5 e ACTD4. Dessas duas aqui, eu tenho a ACTD4. A SETD5 eu não tenho. Então, essa ACTD4 provavelmente está relacionada ao autismo mais leve. Mas essa SETD5 é um tipo de modificação genética que cria uma coisa que a gente chama de autismo sindrômico, que é um autismo mais estrutural, que envolve várias outras funções, especialmente a função intelectual. E esse SETD5 ele é um gene que nós chamamos de um gene epigenético, ele regula a expressão de outros genes. Então ele regula, a gente não sabe exatamente como, estruturalmente o funcionamento de todo o cérebro. Então, as pessoas que têm alteração neste gene, em geral, tendem a ter quadros mais severos, quadros não verbais, quadros, às vezes, epiléticos. Ele não tem epilepsia, mas esse gene está associado muito à epilepsia. Então, ele é um gene muito invasivo, que é muito difícil, a partir daquele quadro, você ter um grande ganho. Então, assim, meu filho teve um grande ganho comparativamente com ele mesmo antes, né, se eu pegar ele antes e depois, mas ele não tem o desenvolvimento que ele poderia ter se a gente tivesse conseguido fazer tudo redondinho.